A gente repercute o debate entre Lula e Bolsonaro. O confronto mais esperado desde 2018 foi marcado pelos temas corrupção e vacina. Mas, afinal, quem venceu o debate? Este é o tema de um debate que começa aqui, agora, no Visão CNN. Para isso, nós convidamos a deputada federal eleita Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e o deputado federal eleito José Medeiros, do PL de Mato Grosso. Os dois sejam muito bem-vindos aqui ao Visão CNN. Antes de mais nada, nossas regras. Temos por premissa aqui o equilíbrio na fala dos nossos convidados. Portanto, cada um vai ter 2 minutos para a resposta. Para que eu não seja indelicada, e eu nunca quero ser, interrompo os senhores, temos aqui uma sinalização. Quando o tempo estiver acabando, a minha imagem vai aparecer na tela. Dito isso, eu vou à primeira pergunta, que vai para a deputada federal eleita Sâmia Bonfim. Quem venceu o debate, deputada? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, muitíssimo obrigada pelo convite, pela possibilidade de participação. Acho que para todo mundo que assistiu o debate de ontem ficou muito evidente que o ex-presidente Lula se saiu melhor, porque ele se ateve aos fatos da realidade, porque ele soube confrontar as fake news apresentadas pelo Bolsonaro e, acima de tudo, pela segurança que ele tem de ter vencido o primeiro turno. Pela primeira vez na história do nosso país, o atual presidente da República não ficou em primeiro lugar no primeiro turno. E não é à toa. A população brasileira sente exatamente os impactos e o sofrimento de uma gestão incompetente, insensível e irresponsável que é a gestão de Bolsonaro, principalmente no que diz respeito ao aspecto da pandemia, que praticamente dominou o primeiro bloco do debate. Afinal de contas, o senhor Jair Bolsonaro zombou das pessoas que foram infectadas, imitou aquelas que estavam com falta de ar, muitas no leito de morte, negou o acesso à vacina, negou o vírus, foi negacionista desde o início. E, aliás, o deputado com o qual estou debatendo nesse momento também fez isso. Esse deputado eu conhecia muito pouco. Eu fui procurar, dei um Google, como o Bolsonaro disse, e eu vi o caso do senhor José Roberto Fetrin, ex-assessor do senhor deputado José Medeiros, que no seu leito de morte gravou um áudio, divulgou para os seus amigos, culpabilizando o deputado e o senhor Jair Bolsonaro pelas consequências nefastas da pandemia sobre a população brasileira e por terem atrasado a vacina. Esse é o legado de Bolsonaro. Foi isso que as urnas demonstraram e foi isso que o Lula fez ontem. Sim, eu vou repetir a pergunta, então, ao deputado federal eleito José Medeiros, que também pode responder a deputada, é claro. Quem venceu o debate? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, agradeço pela oportunidade. Olha, é lamentável, mas esse é o modus operandi do PT e suas linhas auxiliares. O Roberto era um grande amigo e, felizmente, foi gravado por alguém da mesma linha da deputada e usar a morte do Zé Roberto para ganhos políticos. Mas o PT e seus auxiliares são assim mesmo, eles fazem comício em cima de caixão de defunto e adoram um cadáver. Mas, dito isso, esse debate serviu para mostrar a diferença entre o passado e o futuro, entre o atraso e a modernidade. E também serviu para desmistificar tudo isso que a deputada que está aí dizendo foi parte da narrativa e da construção feita até agora. O Brasil, durante a pandemia, foi um dos países que se destacou. O Brasil foi um país entre os que mais vacinaram, o país que auxiliou, fez o auxílio emergencial, o país que auxiliou os municípios, os governos não estavam nem pagando folhas e o presidente Jair Bolsonaro fez tudo que estava ao seu alcance, mesmo o PSOL, o PT e outras travas tentando interromper. E o resto é narrativa, o resto é fake news. E em relação à parte da corrupção, o presidente Jair Bolsonaro deixou bem claro, tanto que o Lula não conseguiu sair, o presidente deixou bem claro também que o PT e as linhas auxiliares apoiam ditaduras e que o Brasil tem que ficar muito atento para que a gente possa continuar tendo liberdade nesse país. Liberdade essa que está muito ameaçada, porque hoje a América Latina está totalmente dominada.
Sim, eu vou a segunda pergunta à deputada Sâmia Bonfim, até para que ela possa também respondê-lo, além da pergunta que eu vou fazer agora. Quais os pontos positivos e negativos do candidato Lula no debate com o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro? Deputada. Os pontos positivos é que ele conseguiu desmascarar para a sociedade brasileira boa parte das fake news que o Bolsonaro e os seus aliados construíram nos últimos tempos. O ponto negativo é o fato da gente não poder ter mais tempo para ouvir o que o senhor Jair Bolsonaro precisaria se explicar sobre, por exemplo, os escândalos de corrupção que envolvem a sua própria família. Por que o Bolsonaro não fala, por exemplo, da compra de 51 imóveis com dinheiro vivo? Por que é que não diz que nos gabinetes dos seus familiares existem familiares dos milicianos no Rio de Janeiro que inclusive fazem rachadinha? Por que essa rachadinha é feita? O que se faz com esse dinheiro? Por que o Queiroz depositou cheques na conta da sua esposa? Não falou, por exemplo, a respeito do orçamento secreto, que eu acho que é um tema que o presidente Lula poderia ter abordado um pouco mais. Cerca de 20 bilhões do orçamento público nas mãos de parlamentares como o senhor José Medeiros, que, sem nenhum tipo de transparência. Esse orçamento ajudou gente como ele, inclusive, a se eleger, e dinheiro sem transparência significa obra sem licitação, superfaturamento, tem até extração de dente mais gente do que tem de população em várias cidades. Então, acho que esses temas poderiam ter sido mais abordados, mas nessa oportunidade a gente aborda também. Agora, deputado, ditadura, ora, não é o deputado Bolsonaro que ficou 30 anos no Congresso Nacional elogiando, exaltando ditadores, como o próprio Brilhante Ustra, um torturador que torturava mulheres, que fazia violência sexual contra elas. Eu vim falar aqui de exemplo de vacinação. O Brasil voltou a ter casos de poliomielite, reduziu a vacinação das nossas crianças. Eu morro de preocupação pelo meu filho, pelas nossas crianças, é culpa de vocês. O deputado José Medeiros, eu vou repetir a pergunta. Quais os pontos positivos e negativos do candidato Lula no debate com o candidato à reeleição Jair Bolsonaro? Olha, o candidato se enrolou completamente na parte da corrupção. Eu penso que, e na parte que falam que ele foi positivo, ele fez fake news, tipo a deputada está fazendo aí. Esse povo, tem uma mantra que o Monsanto dizia, que esse povo, quando não estão mentindo, estão roubando, quando não estão roubando, estão mentindo. Essa história de falar coisa de gabinete, boa parte dos ministros e do pessoal que circundava o governo do PT foram presos ou estão hoje respondendo e estão para ser presos por questões que trabalharam contra a sociedade. Não dá, eu estou com uma relação aqui, não dá para ler, senão acaba o nosso tempo, de tanta gente que foi presa. Então, não vou nem entrar nessa seara da corrupção. Então, o que ficou bem claro no debate é que o candidato do PT, mais um debate desse, e ele fica com metade dos votos, porque vai aclarando e vai ficando bem claro que eles têm toda a sua estrutura de campanha montada em fake news. Nós não precisamos fazer fake news contra vocês. Basta falar as verdades. Quem é louco de fazer fake news contra o PT com tanta verdade que tem para contar? A gente tem... os fatos se abarrotam de tanta corrupção, de tanto desmando, de tanta incompetência. Então, eu vejo que o candidato ele ficou nas cordas o tempo inteiro e só não foi nocaute por elegância do presidente Jair Bolsonaro, que foi extremamente cortês com o candidato, apesar da deselegância. Agora, vocês estão indo, agora com a virada das pesquisas, vocês estão indo ao fundo do poço, hein? Na baixaria. Vamos à terceira pergunta, então, agora a deputada Sâmia Bonfim. Quais foram os pontos positivos e negativos do presidente e candidato à reeleição Bolsonaro no debate com o Lula? Os pontos negativos do Bolsonaro primeiro, o tema relativo à pandemia, em que boa parte do debate ficou tomado por esse tema e ele não teve condições de refutar nenhum dos argumentos, porque o mundo inteiro sabe o que se passou com o nosso país. Mas o ponto positivo dele foi quando ele pediu para a população brasileira acessar o Google para conferir os dados sobre desmatamento. E eu fiz isso, eu imagino que muita gente fez também.
E lá, um dos dados que a gente pode encontrar é do IPAM, um instituto muito sério, que mostra que cresceu em 57% o desmatamento no Brasil durante o governo Bolsonaro. Não é à toa que uma das principais críticas internacionais, além do tema da pandemia, é a própria pauta socioambiental, no qual o governo é um desastre. Então, eu acho que foi um ponto muito positivo do presidente, porque ao invés de fazer fake news, estimulou a população brasileira a checar os fatos e comprovar com dados científicos e com seus próprios olhos o que significou o governo Bolsonaro para a área ambiental. Falar então agora com o deputado José Medeiros, quais são os pontos ou foram os pontos positivos e negativos do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro no debate com Lula? Veja só, é terrível, né? Quando as pessoas checam o Google, elas vão ver que o desmatamento no governo Bolsonaro é quase a metade do que foi feito no governo do Lula. Mas está certo. Está que nem o Rubens Recupero, né, Sâmia? Só está capitalizando o que beneficia. Então, você olha a parte que ele beneficia aí. Mas a gente tem que olhar o gráfico todo, né? Comparando, ali estava se comparando o desmatamento entre o governo Lula e o do governo Bolsonaro. E há que se dizer aqui o esforço desse governo, apesar das fake news todo momento, desse governo no combate a desmatamento. A Polícia Rodoviária Federal tem feito apreensões o tempo inteiro de madeira, combate ao crime contra o meio ambiente. Então, assim, o presidente Jair Bolsonaro foi assertivo o tempo inteiro e fez certo em não entrar na discussão sobre a questão da pandemia, porque não dá para você fazer um discurso quando você está enfrentando mentira. O país foi, sim, um dos países que está expoente no mundo. Ele recebe elogio de todo lugar. Aí o sujeito vem e diz que morreram 400 mil pessoas porque atrasou a vacina. Atrasou a vacina em 20 dias. E aí o sujeito vem dizer, em 2020 não tinha vacina para comprar, mas vocês batiam o tempo inteiro. Quando o presidente estava decretando calamidade pública, você estava no carnaval, querendo pular carnaval. E agora vem com essa falácia. Mas tudo bem, a gente entende porque faz parte do jogo político aí, vocês querem ganhar a eleição, mas não se sustenta. A meu ver, o presidente saiu muito bem nos 3 rounds e ganhou positivamente em todos os 3. A gente sempre diz aqui que quer que esse quadro seja muito propositivo, então é importante que a gente também traga isso para o nosso telespectador. Obviamente, quem der um Google agora vai saber a verdade de um lado ou de outro. Não saberemos quem aqui está falando a verdade, mas o Google vai dizer. Vamos à quarta pergunta, José Medeiros. Lula conseguiu furar a bolha dos eleitores dele para atingir os indecisos e quem votou em outros candidatos no primeiro turno, deputado? Eu creio que sempre tem de um lado e do outro, quando se trata de indecisos e num debate, sempre tem um ou outro consegue ganhar votos num debate desse. Eu tenho para mim que nós conseguimos mais, porque o presidente Jair Bolsonaro saiu bem melhor nesse debate, tendo em vista que ele conseguiu expor bastante a fragilidade do candidato Lula, principalmente no tocante às questões éticas do governo do PT quando esteve no governo. Eu tenho para mim que aquele eleitor que estava indeciso, ele fez aquela reflexão de dizer, poxa, vou entregar novamente isso aí. E deu para fazer também aquela comparação seguinte, o presidente Jair Bolsonaro ficou 2 anos no governo praticamente, o resto foi pandemia. E o Lula teve 14 anos, porque foram 2 mandatos dele e o restante da Dilma que ele controlava, né? Então, todas essas coisas que eles agora estão dizendo que Bolsonaro não fez, a pergunta que o eleitor fica na cabeça e por que vocês não fizeram, né? E a grande verdade é que, mesmo assim, quando você compara os números, aí eu peço humildemente que deem uma olhada no Google, quando você compara todos os números economicamente, os números sociais, o governo do presidente Jair Bolsonaro de 2 anos, ele acaba superando os números do governo do PT. Então, por exemplo,
A reforma agrária, que é a cereja do bolo do PT. O presidente Jair Bolsonaro já entregou mais títulos na reforma agrária de que todos os governos anteriores. Então, quando você vai olhar os números da segurança. Obrigada, deputada. Depois o senhor continua. Muito obrigada. Eu vou falar agora, fazer a mesma pergunta a Sâmia Bonfim. Deputada, Lula conseguiu furar a bolha dos eleitores dele para atingir os indecisos? E quem votou em outros candidatos no primeiro turno? Eu acredito que sim, porque o grande desafio, tanto do Lula quanto do Bolsonaro nesse segundo turno, é disputar o voto daqueles que não necessariamente os rejeitam. Porque no primeiro turno isso já ficou bastante claro, né? Muitos votos úteis no Bolsonaro, como uma rejeição ao Lula, e talvez o contrário também tenha acontecido. Agora, o desafio é tentar conversar com o eleitor da Simone Tebet, que já declarou apoio no Lula, eleitor do Ciro, que já declarou apoio no Lula, nas abstenções, nos nulos e brancos. E o que precisa ser feito? É apresentar propostas concretas para aquilo que de fato preocupa a população brasileira, em especial as mulheres, as mães de família. O Lula se comprometeu a reajustar o salário mínimo, como já fez quando era presidente, diferentemente do Bolsonaro, que nenhum dos anos teve esse compromisso e não executou. O Lula tem como proposta a isenção de imposto de renda para os mais pobres e para a classe média, algo fundamental para que a renda mais, de fato, para os trabalhadores. E também de controlar o valor dos alimentos, porque a hiperinflação, também responsabilidade da política econômica desastrosa do Bolsonaro, tem corroído os salários. Também se compromete a rever partes importantes da reforma trabalhista, que é uma reforma que prejudicou muito e precarizou as relações de trabalho no Brasil. Também o enfrentamento direto à violência contra as mulheres, diferentemente do Bolsonaro, que faz insinuações graves, terríveis, contra adolescentes de 13 e 14 anos em situação de extrema vulnerabilidade e que cortou em 98% o orçamento do enfrentamento à violência contra as mulheres. É com isso que o povo brasileiro se preocupa. Por isso, o Lula disputa, sim, o voto dos indecisos, porque dá respostas concretas para aquilo que realmente importa. Eu continuo com a senhora a quinta pergunta. O Bolsonaro conseguiu furar a bolha dos eleitores dele para atingir os indecisos? E quem votou em outros candidatos no primeiro turno? Eu acredito que não, honestamente, porque o Bolsonaro optou por uma tática de seguir pregando para convertido, que é mobilizar os temas que nós sabemos que os seus eleitores gostam e que não gostam desses aspectos porque supostamente o associam com o governo Lula. Ele não foi além de outros temas, não buscou deslocar setores que estão em dúvida, que estão refletindo. Ele seguiu fazendo as distorções de sempre nos temas relativos à corrupção, seguiu mentindo sobre a sua condução na pandemia, tentou levar novamente o debate para o aspecto moralista. Quem se comove por isso já se comoveu, já depositou seus votos na urna para o Bolsonaro. E as urnas mostraram, o deputado falou de ir para os dados, de ir para a realidade, que é realidade maior do que essa. Até 3 semanas atrás, vocês contestavam as urnas eletrônicas, porque as urnas eletrônicas elegeram parlamentares de vocês, agora o discurso mudou. O discurso são as pesquisas, esse é o problema. Mas o resultado das urnas eletrônicas mostrou que, pela primeira vez na história, o presidente da República não ficou em primeiro lugar no primeiro turno. Por que, afinal de contas, está acontecendo? Vocês têm a máquina, a caneta na mão. Tem prefeitos, tem governadores, tem um orçamento secreto, bilionário, 20 bilhões de reais. E ainda assim não ganhou as eleições e o Bolsonaro segue utilizando os mesmos argumentos, mobilizando a mesma base. Bom, desse jeito, infelizmente, vão perder o segundo turno também para a felicidade do povo brasileiro. Deputado José Medeiros, Bolsonaro conseguiu furar a bolha dos eleitores dele para atingir os indecisos e quem votou em outros candidatos no primeiro turno? A diferença é que Bolsonaro tem a máquina, mas o Bolsonaro não rouba. Então, eu acho que isso espanta vocês mesmo. E não tem nenhum ministro do Bolsonaro preso. Em relação ao que foi falado aí sobre salário mínimo, o salário mínimo no governo Bolsonaro é quase o dobro do PT. A inflação é 4,63%, do PT era 10,79%. O desemprego está caindo, a inflação, nossa, é uma das menores do mundo. Enquanto o mundo está em baixa, o Brasil está indo de vento em popa. Então, isso eu sei que amedronta vocês. O que deixa vocês tão nervosos a ponto de ir para a baixaria
das fake news que estão fazendo, e de contratar um mercenário, que nem vocês contrataram o Janones, é o fato de que as pesquisas estão mostrando aí, mas as pesquisas sérias, né? Não é essa de vocês, não, que o presidente já virou. Então, eu sinto realmente que esse ranço na voz, essa ironia, esse sarcasmo, é o sofrimento interno já da derrota anunciada. Agora, eu não tenho dúvida que o presidente ele conseguiu conversar com esse eleitor, sim, porque quando faz o comparativo, e o presidente deixou bem claro que são dois mundos diferentes, são duas visões, porque o que está se colocando aqui no Brasil é tentar se evitar. Tem dois projetos aí postos. Um, ele propõe para a sociedade brasileira legalização das drogas, invasões de terra, doutrinação nas escolas, legalização de aborto, destruição de valores, ofensas religiosas. E outro, liberdade total, respeito à família, respeito ao agro que produz, respeito à fé das pessoas, liberdade de expressão. E, enfim, a pessoa ter direito de ter sua legítima defesa e combate total à corrupção. Essa história de orçamento secreto, isso é conversa para boi dormir, porque boa parte dos deputados do lado aí do viés ideológico da deputada pegou esse orçamento. Eu vou pedir que reponham esses segundos, então, para a deputada Sâmia Bonfim, que eu vou falar sobre um tema correlato agora, deputado. O senhor falou em baixaria, fake news, e acho que nunca a sociedade brasileira talvez tenha visto uma campanha como essa. Eu queria uma avaliação dos dois sobre esse nível da campanha. Deputada Sâmia Bonfim. Pois é, essa eleição, assim como 2018, infelizmente, ela é muito permeada pelas fake news. São disparos em massa em grupos de WhatsApp, são robôs ou militantes nas redes sociais o tempo inteiro distorcendo, fazendo montagens, deturpando trechos. E esse ano nós tentamos aprovar no Congresso Nacional uma legislação que teria sido muito importante para reger melhor esse processo, que seria a primeira legislação a respeito do enfrentamento às fake news. Mas a base bolsonarista, junto com o presidente Lira, não permitiram a sua aprovação. Por que eles não permitiram? Porque sabiam que iam se utilizar desse mesmo expediente para tentar reverter a realidade da sociedade brasileira, que é uma ampla rejeição ao Bolsonaro. O deputado está um pouco desinformado, disse que nenhum ministro do Bolsonaro foi preso. O senhor se esqueceu do Milton Ribeiro, a partir daquela operação que revelou e desmontou parte da quadrilha que ocupa o MEC, que desvia recursos das merendas e das nossas escolas para colocar propina, inclusive, no bolso de alguns pastores indicados e apoiadores do Bolsonaro? O senhor diz que ele defende a família. Eu te pergunto, a família de quem? Acredito que seja a própria família, que inclusive tem uma série de escândalos de corrupção, de rachadinha. Não é a família brasileira que está preocupada porque não consegue colocar um leite na mesa do seu filho, que está preocupada com o aumento de circulação de armas e contra o Bolsonaro, virou as costas para os trabalhadores da segurança pública, aprovando a reforma da Previdência, congelando os seus salários e não fortalecendo esse segmento na sociedade. Sim, deputado José Medeiros, o tema é o mesmo ainda, baixaria e fake news, que o senhor, inclusive, acabou de falar. Queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o nível desse debate, dessas eleições. Olha, quando se trata de você enfrentar o PT e os seus puxadinhos, não é uma tarefa fácil, porque o chute é sempre abaixo da linha da cintura. E agora, como eu disse, eles contrataram, como eles não têm habilidade para tratar nas redes, resolveram contratar um sujeito que falou que ia fazer fake news e que falou que está fazendo todos os dias e que a gente tem pedido encarecidamente para ver se o TSE barra esse sujeito e não para o tempo inteiro. Ele e os demais... A deputada só nessa fala aqui, nesse debate nosso, já fez umas 2 ou 3. Então, assim, é lamentável porque, é o que eu disse, da nossa parte, nós não temos nós não precisamos fazer fake news.
Quem tem uma listagem aqui, ela está falando do ministro aí que foi preso. Eu estou com uma lista aqui que não dá, eu não tenho como falar. Ela falou de um, eu não tenho como, porque não tenho tempo para ler todos os ministros que foram presos. Então é o seguinte, e outra, ele não foi preso no cargo. O ministro foi preso depois, muito depois que saiu. Se eu for colocar as pessoas do PT que foram presas depois que saiu, meu Deus do céu. Inclusive, nosso, foi um ex-ministro que foi preso. Agora de vocês, não. O candidato de vocês foi preso. O Lula foi preso, passou um ano na cadeia. Então, nós estamos disputando a candidatura com um ex-presidiário que não era para estar aqui, era para estar preso. Então, essa é a nossa dificuldade. Para que nós vamos falar mentira? Nós só bastamos falar a verdade. Agora, a gente tem sofrido porque a gente tem, no TSE ali, a gente tem alguns ministros que a gente sabe deputado, que nota... Eu vou lhe dar agora a palavra para o senhor continuar, são as considerações finais. Eu queria que o senhor considerasse também que nós teremos um dos candidatos aqui vencedor em breve e nós teremos que conviver. Então, eu gostaria que o senhor levasse isso em consideração agora na sua fala de considerações finais. O senhor tem 2 minutos. Olha, o Brasil é um país democrático, extremamente democrático, e eu espero que esses partidos que estão aí torcendo de unhas e dentes possam compreender e possam ajudar mais o presidente Bolsonaro nesse próximo mandato, porque eles passaram o tempo inteiro atrapalhando. O próximo mandato já serão os 4 últimos anos. Eu espero que eles possam ajudar o país a fazer as reformas que precisam. Por exemplo, a reforma tributária, uma reforma necessária. Então, que após o day after, né? Ou seja, logo depois das eleições, que possa fazer seus projetos políticos não de formas destrutivas, como foi durante esse mandato. A deputada, por exemplo, que está aqui conosco, ela fez um mandato, junto com seus companheiros, extremamente destrutivo. Votaram contra tudo que interessava ao Brasil. E assim tem sido a lógica do PT. Então, eu penso que o Brasil precisa vencer essa lógica do balde de caranguejo, de que quando um está saindo fora da borda, o outro puxa a perna. Eu, por exemplo, quando estava no Senado, junto com 9 senadores, nós fomos um dia no Planalto propor ajudar a Dilma, ela estava sendo sangrada lá por uma turma, e nós fomos lá para ajudar. Ela que não quis receber, mas nós nos propusemos a ajudar. Então, eu espero que essa seja a tônica desses partidos. Quer dizer, eu espero, só acho que não, porque está no DNA deles a destruição de reputação, a destruição, porque... Obrigada, deputado. Eu vou também dar 2 minutos agora à deputada Sâmia Bonfim para as considerações finais, levando em consideração isso que eu também pedi. Alguém vai ganhar e nós teremos que conviver depois do dia 30. Deputada, está sem o áudio, deputada. A senhora fechou o áudio aí. Vale repor o seu tempo. Eu havia fechado o áudio por causa do meu filho que começou a chorar. Eu ouvi, deputada. É a maternidade, eu sei. Por favor, 2 minutos para a senhora. Tá bem, muito obrigada. Bom, eu havia dito, agradecendo primeiramente novamente o convite pela participação no debate. E eu tenho certeza que o ex-presidente Lula vai ganhar as eleições. Porque o povo brasileiro vai saber dar a resposta nas urnas para toda a maldade que foi feita. E o deputado José Medeiros sabe também, já está construindo uma porta de saída, está dizendo que vai voltar a conversar com o governo, deu como exemplo o diálogo que teve com a presidente Dilma, sabe muito bem que vai precisar ter essa postura nos próximos 4 anos. Aliás, algo que é muito típico do Centrão, né? Se tem governo... estão ali junto, tentando buscar o seu espacinho. O povo brasileiro está cheio disso. O povo brasileiro quer saber se vai ter comida no prato, se o valor do alimento vai reduzir, se vai ter a redução do imposto de renda, se os clubes de tiro e arma serão substituídos por bibliotecas e por livros, se vai ter geração de emprego,
se vai parar o desmatamento e as queimadas no nosso país, se as mulheres brasileiras vão poder conviver com um presidente que não estimule e não autorize mais a violência de gênero e a violência sexual. E é por isso que o povo brasileiro deu a vitória a Lula no primeiro turno e vai dar novamente a vitória no segundo turno. Faltam poucos dias para que esse pesadelo possa se encerrar. E o Bolsonaro deve ser preso. Eu vou ser uma das que vão lutar por isso, por todos os crimes que ele cometeu contra o povo brasileiro. Sim, muito obrigada aos dois deputados que são absolutamente divergentes aqui nas ideias, mas conseguiram manter um debate educado. Nós conversamos com a deputada federal eleita Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, e o deputado federal eleito José Medeiros, do PL. Muito obrigada aos dois mais uma vez.